Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Rafael e é um prazer estar aqui falando com vocês na Semana da Computação. Eu entrei no Inatel em 2009 e terminei a graduação em 2014 no curso de Engenharia de Computação e reuni alguns aprendizados ao longo da minha jornada, tanto dentro do Inatel quanto no mercado, e gostaria de compartilhar com vocês ao longo dos próximos minutos, ok? Vou compartilhar minha tela aqui. Então, falando um pouquinho da graduação, pessoal. Como eu mencionei na introdução, eu iniciei a graduação em 2009 e participei de algumas atividades extracurriculares que enriqueceram o meu currículo e as minhas habilidades interpessoais. E eu tenho certeza que me ajudaram a conseguir uma posição no mercado de trabalho. Algumas das atividades que eu participei estão listadas aí, vocês podem ver. Eu atuei como monitor voluntário do projeto da Casa Viva durante um ano. Então, o semestre eu dei aula de comunicação e no outro semestre eu dei aula de meio ambiente. Foi uma experiência muito rica, foi muito interessante ter toda a interação com os alunos e saber que eu estava ajudando todas as pessoas que participam desse projeto. Okay? Eu também participei do time de programação. Essa participação aconteceu através de um projeto com alguns alunos do curso, né? No momento a gente tinha 3 ou 4 pessoas e a gente tinha o treinador que era o Guilherme, e foi um momento bem legal para fortalecer a minha lógica, a habilidade de resolução de problemas. E o legal da questão da programação competitiva é que a gente melhora o nosso raciocínio, né? Então, mesmo não atuando com programação hoje, eu uso muito dos conceitos que eu aprendi durante esse período para resolver problemas que aparecem ali nos meus times, né? E até problemas gerenciais. Essa habilidade de quebrar o problema em pedaços menores é muito importante para um gestor. Eu atuei como monitor de engenharia de software durante um ano. Na época, quem lecionava essa disciplina era o Guilherme, e foi um período muito rico também. Eu tinha muita interação com os alunos, a gente falava bastante sobre versionamento de código, sobre diagramas UML, diagramas de casos de uso, e foi uma experiência muito boa. Eu recomendo a todos os alunos que possuem a oportunidade de encontrarem uma disciplina que os interesse e que eles possam tentar uma monitoria, né? Uma experiência muito boa, muito válida e que vai agregar muito ao longo da vida acadêmica e profissional. Eu cheguei a fazer um estágio na Qualcomm, na área de desenvolvimento de testes. Então, foi um projeto muito interessante. Quem me recomendou para esse estágio foi o professor Mocarzel. Ele não atua mais no Inatel, se eu não estou enganado. E foi um projeto muito bom. A gente testava aplicativos e jogos em aparelhos da Qualcomm. E foi bem interessante para ver todo o ciclo de vida ali de uma aplicação, executar diferentes tipos de testes, né, desde os testes manuais até testes que envolviam desenvolvimento de código. E aí, depois de um período atuando nesse estágio, eu me candidatei para um intercâmbio em Wilhelmshaven, na Alemanha, e fui lá com mais alguns colegas do Inatel, e fiquei por lá durante um ano, participando de disciplinas da engenharia de computação. Então, lá eu fiz a disciplina de algoritmos novamente e a gestão de projetos, que era algo que já me interessava muito. Foi uma experiência muito boa, também recomendo quem conseguir, né? Existem diversos programas de bolsa e uma dica para vocês é a Fundação Estudar. Ela concede diversas bolsas para candidatos, e essas bolsas funcionam tanto para cursos nacionais dentro ali do território brasileiro quanto em qualquer outro país.
legal que funciona tanto para graduação quanto pós-graduação, mestrado, especializações, e eles rodam esse projeto uma vez por ano. Então, quem tiver interesse, só pesquisar pela Fundação Estudar. É uma ótima fundação para vocês buscarem e conhecerem melhor. Inclusive, eles têm alguns cursos de liderança, Líderes Estudar, que é muito bom. Eu cheguei a participar de um em 2012 e eles ainda possuem esse curso. Okay? Falando da questão de idioma, que hoje é muito importante, principalmente para a gente da área de tecnologia, e depois da pandemia, onde o nosso mercado cresceu. Antes a gente brigava por vagas nacionais e hoje temos competência e habilidades para atuarmos em outros países, seja presencialmente ou de maneira remota. Então, eu já tinha o inglês antes de entrar no Inatel, e ao longo do período no Inatel, eu estudei espanhol e alemão. Foi um período bem interessante. O alemão eu já estava estudando antes mesmo do intercâmbio e me ajudou quando eu fiz a viagem. E recomendo, para quem tiver condição, tiver tempo, hoje existem diversas ferramentas que vocês podem usar, não precisa ser uma escola presencial. Existem diversos professores particulares que lecionam remotamente, então existem diversas formas para vocês evoluírem no idioma, né? E é uma das minhas principais recomendações para qualquer estudante. Foque principalmente no inglês, que vai ser muito mais fácil para você conseguir uma oportunidade de trabalho, estágio ou qualquer projeto. E depois de retornar do intercâmbio, eu fiz a P9 e a P10 em um único semestre, né? Fechando a graduação em 2014. Okay? Agora eu vou passar, ainda na parte acadêmica, quais estudos eu realizei após a graduação e que me ajudaram a conseguir uma posição na área de gestão de projetos e depois gestão de programas. Então, a primeira especialização que eu fiz após a graduação foi uma pós em gestão de projetos com práticas no PMI. Isso aconteceu entre 2015 e 2016. Naquela época, o ágil ainda não estava tão difundido, então as práticas do PMI ainda estavam em alta, né? Aquela questão da iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Foi um curso bem legal, abriu o horizonte em relação a ferramentas e métodos que a gente pode utilizar para gerenciar um projeto, seguindo o que o PMI prega, né? E se a gente comparar o PMI em 2015 até hoje, o PMI se reinventou várias vezes para se adaptar à chegada do ágil. Inclusive, hoje existem certificações do PMI mais focadas em ágil. Um exemplo é o PMI ACP. E então foi uma experiência super válida. Essa pós-graduação aconteceu em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Depois desse curso, eu fiz uma especialização no Inatel, e uma curiosidade foi que foi através de uma bolsa do ENAD, né? Então, existia um conceito de gamificação, os alunos que iam bem no exame ganhavam algumas gratificações, e eu consegui uma pós-graduação dentro do Inatel, escolhi a de desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis e cloud computing, que tinha a ver com a área que eu estava atuando no momento. Então, foi super interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer diversas tecnologias que eu não tinha visto tão a fundo durante a graduação. Então, a gente tinha disciplina de desenvolvimento Android, desenvolvimento iOS, criação de web services, criação de APIs, ver um pouquinho de Angular, que era o framework ali que estava no topo na época que eu fiz a pós, um pouquinho de IoT. Então, foi uma experiência muito boa. Foram 2 anos, foi um curso bem extenso, muito sério, diversos projetos e trabalhos que a gente tinha que conciliar com o nosso trabalho, mas valeu super a pena. E
ano passado eu comecei uma especialização na USP Exalc, mais focada na área de gestão de pessoas. Então eu estava liderando um time significativamente grande e resolvi focar bem nessa parte de desenvolvimento de equipes, motivação, né, gratificações, por competências. E a expectativa é finalizar esse curso no final desse ano. Já estou ali no período do trabalho de conclusão do curso e ainda fechando algumas aulas. Okay? E agora que a gente já cobriu a graduação e a especialização, queria cobrir a parte do mercado de trabalho, algumas empresas por onde eu já passei, e comentar alguns aprendizados como gestor, ok? Então, a primeira empresa que eu atuei após a graduação foi a eSolos. Eu atuei nela como analista de projetos e era basicamente uma empresa que tinha sede nos Estados Unidos e tinha o foco criar um CMS, um Content Management System para igrejas evangélicas. Então, a gente criou um sistema web do zero que permitia ao gestor da igreja mandar notificações para os fiéis, avisos, atualizar o boletim de notícias. Então, foi bem interessante o processo. A condução do projeto foi feita utilizando práticas do PMI e um pouco do ágil. A gente tinha as iterações que a gente chama de sprint. E foi um projeto bem legal. Depois eu retornei para o Inatel, atuando no projeto da Ericsson. Entrei inicialmente como bolsista e depois de um ano fui contratado como analista de desenvolvimento de sistemas. E então eu saí ali da gestão, voltei um pouquinho para o mundo técnico, né, mais do desenvolvimento, e foi um projeto bem interessante. A gente tinha diversos stakeholders que ficavam no Canadá, então dava para praticar bastante o inglês, né? Toda a parte da linguagem de programação, gestão de código, usando ali as práticas de Git, né? Git Flow, a gestão de branches de código, e eu usei muito do que eu aprendi na pós-graduação nesse emprego. Tá? A parte de code review, depois eu fui para uma área de Angular, porque inicialmente eu estava mais na parte de APIs, mais na parte de back-end. Então, no final do meu período no Inatel, eu já estava indo para o front-end e foi super interessante. Aprendi muito durante esse período. E aí, em 2019, em agosto, eu entrei no Beertec. Beertec era uma célula de tecnologia da Bembev, a maior cervejaria do mundo. E então voltei um pouquinho ali para a área de liderança de times, área de gestão, que era o que eu mais gostava. Eu já tinha algumas certificações do mundo ágil e a gente vai conversar sobre elas no próximo slide. Então foi uma experiência muito boa retornar para esse mundo de liderança do ágil. E durante esse período eu tive experiência de criar features para República Dominicana, México e diversos outros países, porque a Bembev está num processo de transformação digital e o nosso B2B, o nosso Business to Business Application, ele permite que os donos de bares e restaurantes do mundo inteiro consigam fazer pedido através de um aplicativo ou de uma aplicação web. A gente tem esses dois produtos principais dentro do nosso portfólio de produtos. E então essa aplicação vai substituir o vendedor que a gente tem, que passa no carrinho sempre que a gente vê na rua. E esse vendedor, em vez de tentar vender e empurrar o produto para o dono do estabelecimento, ele vai ser um consultor do negócio, que a gente chama de BDR, né? Business Development Representative. Então é um projeto super legal. Quando eu entrei, a gente não estava em um país, se eu não me engano. Hoje a gente está em 17. Tá? Em 2020, Beertec passou a se chamar BIS. E aí, se vocês digitarem no Google BIS Brasil ou BIS Ambev, vocês vão ver diversas informações sobre os países que a gente está online hoje. Cada país que entra na nossa aplicação, a gente disponibiliza novas features. Então imagina que é um e-commerce, é uma loja que permite ao dono de estabelecimento fechar pedidos. E a gente tem a feature de minimum order,
Temos a feature de Maximum Order, a Flexible Delivery, que permite o usuário fechar pedido em janelas flexíveis. E é muito interessante, né? Cada país tem a sua regrinha, mas a gente trata tudo na mesma base de código. Então, a gente consegue buildar o mesmo código através de configurações, feature toggles, que a gente chama. A gente gera uma versão para cada país e cada país pode ter ou não ter certa funcionalidade. Então, em 2020, eu passei a atuar como Project Manager. Então, como Scrum Master, eu ajudava times de desenvolvimento. Como gerente de projeto, eu ajudava Scrum Masters a rodarem o Scrum, o framework Scrum. Alguns times usam Kanban lá no BIS. E cuidava também do desenvolvimento dos times, né? Desenvolvimento de carreira, certificação, como a gente poderia melhorar o processo, bem focado ali em melhoria contínua. E agora em 2022 eu assumi um novo desafio como Program Manager, então agora eu gerencio gerentes de projetos que gerenciam Scrum Masters e times, então a responsabilidade é um pouco maior, eu tenho que focar bastante na questão financeira, né, orçamentária, a parte de contratação, entrevistas, mas tem sido um desafio muito legal e eu recomendo o BIS como empresa para qualquer estudante aí do Inatel. A gente tem muitos inatelinos lá, se eu não me engano, temos cerca de, 15, mais de 15 agora, e pensem que essa estrutura é nova, tem 3 anos no máximo. Então, é bem legal. A gente troca ideia e fala, pô, você é do Inatel, eu também sou, de qual turma você é? E eu recomendo para quem está aí para formar o programa de trainee, é super legal, vocês sendo aprovados vão viajar pelo Brasil inteiro assumindo diversos projetos. A gente também tem programa de estágio, né? E para quem acabou de formar, temos diversas oportunidades na área de tecnologia. Elas vão desde desenvolvedor a Scrum Master, a um gerente técnico, gerente de projetos, engineer, manager. Então, temos vagas para todos os perfis, ok? Na área de certificações, o que eu fiz para me destacar nessa parte de gestão que eu recomendo qualquer estudante que queira seguir na área de gestão, são as certificações da Scrum Org. Existem outras organizações aí que pregam o ágil, mas aqui eu recomendo a Scrum Org por alguns motivos. E algumas que eu recomendaria são a Professional Scrum Master 1, para quem quer entrar no mundo de ágil atuando como Scrum Master. A 2 já é um pouquinho mais avançada, e a 3 é uma prova aberta em inglês, com uma restrição ali de tempo. A 3 é bem interessante, poucas pessoas no mundo possuem essa certificação. E da mesma maneira que a gente tem certificação para Scrum Master, a gente tem para Product Owner, que é o dono de produto dentro do time Scrum. Existe a certificação do nível 1 e a do nível 2, e existe a 3 também, que eu não possuo. Existe a certificação de Professional Agile Leadership, que foca mais num líder ágil. Existe de desenvolvimento, de Kanban, como escalar o Scrum, gestão baseada em evidências, e o curso de gestão do Google. Também recomendo, é muito interessante. E acho que é bem legal vocês fazerem se conseguirem. Algumas competências desenvolvidas ao longo desse caminho. Resiliência, comunicação, curiosidade, resolução de problemas, adaptabilidade, organização e priorização. Tudo isso foi desenvolvido ao longo desse caminho e eu acho que é importante vocês focarem, caso estejam interessados em uma vaga de gestão, em liderar pessoas, em liderar projetos, cuidar da parte financeira do projeto, ok? Então é isso, foi bem resumido, mas eu estou totalmente disponível através do LinkedIn para tirar dúvidas sobre conselhos em relação à carreira, desenvolvimento, cursos, certificações. Então, o meu LinkedIn está aí, vocês podem mandar mensagem que eu vou ter o prazer de responder e ajudá-los nessa trilha. Mas o Inatel é uma ótima instituição, está preparando vocês para o mercado e vocês têm toda a condição para se destacarem e conquistarem o espaço de vocês, ok? Muito obrigado,
Tchau, tchau.